preparando para fazer a próxima edição desse curso no site. Ana Maria, meu amor. Bom, começou a gravar. Boa aula. Vamos lá, então. Agora a gente vai passar para a nossa última apresentação do nosso curso, mudando um pouquinho de assunto, falando do Google Forms. Quem vai explicar para a gente é o grupo formado pela Cristine, o Jefferson, Mariana, Tieme e Vitória. Vocês também têm mais ou menos 45 minutos para apresentar e vocês já viram a apresentação anterior, a gente vai interagindo pelo chat. Tá ok, boa tarde a todos e a todas. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Só um instantinho. Vocês conseguem ver? Todos conseguem? Sim. Sim? Bem, eu vou, mais uma vez, boa tarde a todos e a todas, professores, professoras. Bom, o meu grupo, que é o grupo 18, nós, alunos da Unifesp, temos esse projeto aliado ao projeto Articula Tecnologias. O meu grupo vai falar sobre o Google Forms. Aqui nós temos os integrantes do grupo. Cristiane, já foi dita até pelo professor, Cristiane, Jefferson, que sou eu, Mariana, Tieni e Vitória. Os professores e colaboradores já foram devidamente apresentados pelo primeiro grupo. Essa aqui é um resuminho do que eu vou apresentar para vocês. Então, eu vou dar uma introdução ao Google Forms, vou mostrar para vocês as formas de acesso, a página inicial, como criar um formulário. Eu vou criar dois formulários como exemplo, para vocês verem. E no final da aula, eu vou expor para vocês a atividade que vocês mais tarde realizarão e enviarão para o e-mail do Articula. Vamos dar uma pequena introdução ao Google Forms. Bom, vamos lá. O Google Forms, ele é uma ferramenta do Google, cuja função é a criação de formulários. Você pode criar, por exemplo, um questionário, uma enquete, ou se você for um professor, por exemplo, você pode criar uma prova e você pode enviar através do e-mail para os seus alunos. Enfim, se você tem uma empresa, você quer ver o perfil dos seus clientes, você pode enviar para os seus clientes, no e-mail dos seus clientes. E com isso você consegue, se você é um professor, né, controlar as notas da sua turma, se você tiver uma empresa, controlar o perfil dos seus clientes, e, enfim, ele tem diversas aplicações interessantes. Formas de acesso, eu vou sair aqui do slides e já vou direto na prática para mostrar para vocês. Olha, se eu estiver falando muito rápido, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, me interrompam. Eu sou o único integrante que estou aqui na apresentação, então eu peço uma paciência, que talvez, se vocês mandarem dúvidas no chat, ou podem abrir o áudio, por favor, me interrompam, não tenham vergonha, que eu estou aqui para ajudar e eu vou, se possível, solucionar todas as dúvidas, tá ok? Aqui eu vou mostrar como a gente acessa o Google Forms. Abrindo o navegador, você clicando na barra de endereço, vocês digitem forms.google.com, Enter, ele vai nos direcionar diretamente para a página inicial do Forms. Eu esqueci de falar, se vocês, eu preferiria que vocês, não sei, assim, não quisessem acompanhar, porque prestassem bem atenção nos passos, primeiramente, porque ele é um pouco metódico, e se vocês prestarem bem atenção, vai ser tranquilo.
Aí eu não sei, se vocês quiserem fazer junto, dividir a tela, não sei se vocês já dividiram a tela, quiserem acompanhar, tudo bem. E se tiverem dúvida, pode perguntar. Tá ok? Vocês me ouvem? Sim, Sim. sim. Tá ok. Opa, vou ler um passo aqui. Só aqui, quando você digita, tá aqui Google Forms, Oi? Google Forms criar ou entrar. Não entendi essa pergunta, desculpa. Você digitou, você Gente, abriu o navegador? quando você abre, tem 3 tipos aqui: Google Forms, só o Google Forms, Forms criar ou entrar. Você vai em criar. Vê se aparece essa tela para você. Não, abriu para mim clicar no Outra link coisa. ainda. Peraí. O meu Você já digitou aqui na barra de endereço, assim, ó, forms, vocês conseguem ver? Dá para ver? forms.google.com. Peraí, que eu não entrei também. Forms, Google. forms, ponto, Forms com S mudo mesmo. Forms. Ponto Google, google.com. é, agora já abriu formulários recente, aí tá escrito 100 formulários. Certo? Abriu essa página aqui, que você está vendo, que eu estou apresentando. Aí eu não abri ainda, peraí. Ah, tá. Não, tudo bem. É na barrinha, né? Oi? Para digitar Google, o Forms? É. Isso. Eu não... Vocês conseguem enxergar essa barrinha que eu selecionei aqui em cima? E Jefferson, também não dá para ir naqueles 9 pontinhos? Tem como ir Sim, por lá? sim, dá Eu também. abri por lá também. Ah, perfeito. Você pode clicar aqui e aí ele apresenta algumas ferramentas do Google e vai ser formulários. Esse retângulozinho roxinho, todos conseguem ver? Como diz a minha amiga, esse é o caminho, a verdade e a vida, é o melhor caminho. Todos conseguem ver, né? Também é que eu ia mostrar essa outra opção, mas tudo bem. Todos conseguiram chegar nessa página. Sim. Sim? Perfeito. Essa é a página inicial. Vocês podem ver que aqui nós já temos alguns modelos pré-definidos de formulários. Vocês podem ver que já tem cores e a estética dele já está pré-definida. Você pode, para iniciar a criação, a gente pode escolher cada um deles, mas existe aqui esse primeiro quadrado, que tem um sinalzinho de mais, ele está em branco. Ele não tem nenhuma decoração, ele não está pré-definido. Então, eu vou fazer com vocês esse exemplo para a gente ver na prática mesmo como é a criação do formulário. Ó, eu vou clicar esse formulário em branco. Vocês viram que ele me direcionou para uma outra página. Essa página é onde eu vou criar propriamente o meu formulário. Alguma dúvida? Não. Tá ok. Se vocês perceberem aqui em cima, onde tem esse retângulo roxinho, está escrito formulário sem título. É que assim, o meu formulário eu preciso identificar ele.
Se eu der um clique, esse texto vai ficar azul, e daí eu posso escrever em cima dele. Eu vou fazer com vocês, primeiramente, um formulário, como exemplo, um formulário de pesquisa de opinião. Vamos supor que eu tenho uma empresa de entregas e eu quero saber como os meus clientes estão sendo atendidos, qual é a visão deles da minha empresa. Então, só para exemplo, eu vou colocar o título meu formulário de pesquisa de opinião, só de forma didática. Aqui embaixo, se vocês perceberem, está escrito descrição do formulário. Aqui eu coloco, por exemplo, eu tenho uma empresa que presta serviços de entrega. Eu posso colocar essa descrição. Posso colocar o nome da minha empresa ou qualquer outra informação pertinente. Beleza. Eu estou indo muito rápido, vocês estão acompanhando? Ok, pode ir. Quando a gente não pergunta, que a gente entendeu. Ah, tá. Ótimo, é bom saber. Obrigado. Bom, continuando, eu já tenho o título da minha pesquisa de opinião, que eu intitulei ela exatamente assim, só por exemplo. Eu vou começar agora a criar as minhas questões que vão estar nesse questionário. Aqui embaixo nós temos um retângulo branco, um campo aqui. Se eu clicar nessa frase aqui, pergunta sem título, se eu der um clique, vocês percebem que ele vai mudar o meu campo, mudou totalmente. Ele já habilitou para que eu possa editar. A frase ficou azul, isso significa que eu posso escrever, eu posso começar a criar o meu formulário. Vamos lá. Questão 1. Vamos ver. Na sua opinião, nosso serviço é. Eu criei uma questão fictícia, né, só a cargo de exemplo. Na sua opinião, nosso serviço é. Beleza, coloquei a pergunta. Agora eu vou acrescentar as opções. Vocês podem ver que aqui do ladinho tem uma caixa retangular escrito múltipla escolha. Isso aqui são as maneiras que esse formulário deverá ser respondido. Já é pré-determinado, ele já vem selecionado, sem eu mexer em nada, a opção múltipla escolha. Se você clicar, vocês conseguem ver essa setinha aqui do lado? Se vocês clicarem nela, ele vai abrir uma caixa de diálogo, e aqui vão ter algumas opções de resposta. Resposta curta, parágrafo, múltipla escolha, que já vem selecionado, caixas de seleção e lista suspensa. Eu vou aproveitar que já está na múltipla escolha, eu vou deixar assim mesmo, mas eu vou explicar algumas outras aqui. Não se preocupem. Bom, escolhida a forma como a pessoa vai responder esse meu questionário na forma de múltipla escolha, eu vou partir para colocar as minhas opções de resposta. Aqui embaixo a gente vê a opção 1. Se eu der um clique com o mouse ali em cima, ele vai ficar azul novamente, eu vou poder digitar a minha primeira opção. Na sua opinião, nosso serviço é, eu posso digitar rápido, primeira opção. Eu posso ir adicionando. Aqui embaixo, a gente vê adicionar opção. Novamente, eu dou um clique em cima, vai ficar azul. E aí eu posso pôr uma opção que eu quero saber do meu cliente. Rápido, lento. Vou adicionar mais uma opção.
digamos, muito lento. E uma última opção, vejamos, meu produto nunca chegou. Uma opção meio dramática, digamos assim. Feito isso, fiz a minha pergunta, fiz as opções que a pessoa que recebeu esse formulário vai responder. Agora, uma coisa que é interessante mostrar também é que a gente pode adicionar imagens nesse formulário. Como a gente pode fazer isso? Vejamos. Aqui, onde eu escrevi a minha pergunta, aqui do ladinho tem um quadradinho. Vocês conseguem ver esse quadradinho? Sim. Sim, né? Se você der um clique nele, ele vai abrir uma caixa de diálogo. Aqui é onde eu vou selecionar a minha imagem. Eu posso adicionar uma imagem se eu já tiver no meu computador salvo por aqui. Ele já seleciona fazer upload e eu tenho que clicar em procurar, que é esse retângulo azul. Eu clicando nesse retângulo, tem uma imagem aqui. Eu poderia selecionar essa imagem, clicar aqui em abrir, ele enviaria essa imagem para lá. Mas é que eu não tenho nenhuma imagem, porque a temática meu exemplo seria entregas. Então, eu vou procurar uma imagem, eu fechei aqui a minha caixa de diálogo, eu vou procurar uma imagem que faz mais sentido para o meu tema. Eu posso pesquisar no Google também. Aqui, se vocês verem, ó, pesquisa de imagens do Google. Se vocês clicarem aqui, ele muda a posição da caixa, e aqui em cima está escrito inserir imagem. E aqui uma barra de pesquisa. Eu vou clicar nela e, por exemplo, eu posso pesquisar alguma imagem relacionada a entregas. Aperto Enter, ele vai fazer a pesquisa para mim de imagens. Vai aparecer, às vezes aparecem imagens aleatórias, mas eu vejo que tem uma imagem que faz sentido para minha temática, que é essa daqui, essa verdinha aqui. Eu dou um clique nela, percebam que vai aparecer uma barra azul aqui, que tem um X. Olha lá, se eu colocar um ponteiro no X, ele vai aparecer um balãozinho para mim, escrito limpar seleção. O que é isso? Por exemplo, eu não gostei da imagem. Clico, não está mais selecionado. Posso procurar outra. Clico nela, gostei dessa imagem, quero usar ela no meu formulário. Vou aqui em inserir, clico, ele vai carregar a imagem e vai apresentar para mim a imagem logo acima das minhas opções aqui. Percebam que a imagem, pelo menos particularmente, para mim parece muito grande. A gente pode dimensionar essa imagem da seguinte forma, dando um clique bem no meio da imagem. Se a gente perceber, eu não sei se vocês conseguem ver, nos cantos da imagem aparecem uns quadradinhos azuis. Vocês conseguem ver? Sim? Sim. Sim? Perfeito. Quando você aproxima o ponteiro do mouse em um desses quadrados, olha só, a flechinha, ela muda a sua configuração. Quando ela ficar nessa configuração, eu clico com o botão esquerdo, seguro e puxo o mouse. Ó. Vou andando. Percebo que essas linhas verticais e horizontais, elas vão acompanhando meu movimento aqui do mouse. Se eu solto, eu estou segurando o botão ainda. Se eu soltar o botão, olha só, a imagem foi
redimensionado. Perfeito? Alguma dúvida? Não, nenhuma dúvida. Não, perfeito. Obrigado. Percebam que a imagem ela está um pouco deslocada para a esquerda. Eu não quero que ela fique assim. O que eu posso fazer? Eu dou um clique aqui fora, vai aparecer um círculo bem aqui na imagem. Círculo com os 3 pontinhos ao centro. Eu clico exatamente em cima, ele vai aparecer para mim uma caixa de diálogo com algumas opções. Alinhar à esquerda, alinhar ao centro, alinhar à direita, alterar, remover. Remover, se você, depois que inseriu, achou que a imagem ainda não está legal, você pode remover ela. Você clica aqui em remover, tem o desenho da lixeirinha, essa imagem vai para o lixo, e aí você faz todo aquele processo de novo, de escolher uma nova imagem. Eu vou alinhar essa imagem ao centro. Ó, quando eu clicar aqui, ó, percebo que a imagem ficou ao centro, alinhada. Perfeito. Eu posso, eu fiz uma questão, minha questão está feita, a primeira questão. Eu posso ir adicionando questões. Mas aí, como é que eu faço para adicionar mais questões? Percebo que tem uma barra aqui à direita de vocês, com alguns ícones. Esse primeiro ícone, com um sinal de mais, se você apontar, colocar o ponteiro exatamente em cima, ele vai mostrar adicionar pergunta. É aí que eu vou adicionar novas perguntas. Eu dou um clique. Percebam que aqui embaixo, ele abriu um novo campo. Aquele novo campo que a gente editou aqui. Ele foi aberto um novo campo. Aí eu posso adicionar mais uma pergunta. Vamos supor... Licença, Jefferson. Oi? Tem uma aluna, a Tati, ela levantou a mão. Não sei se ela gostaria de fazer alguma pergunta. Ah, tá. É que eu tô compartilhando a tela, né? eu não consigo ver. Sem problemas. Tati, você tem alguma dúvida? Se tiver, pode falar. Não? Não. Deve ter apertado por engano, então. Sim, foi sem querer. Obrigada, Jefferson. Tudo bem, tranquilo. Podem perguntar, pessoal. Ai, meu Deus, eu me perdi aqui. Aqui. Vejamos. Vamos à questão 2. Aproveitando esse período muito triste que a gente está vivendo, seria interessante para a minha empresa eu saber se meus funcionários estão seguindo as normas de segurança. Então, eu vou fazer, com relação a isso, uma questão 2 relacionada a essa temática. E aqui, eu vou mudar a forma como o meu cliente vai inserir a resposta dele, naquele quadradinho aqui do lado. Eu aperto na seta, eu vou selecionar a opção de lista suspensa. Já eu explico o que significa isso. Da mesma forma como eu fiz na questão 1, ele vai me apresentar as opções. Aí, é simples essa pergunta, né? Sim. Aí eu vou na outra opção, clico. Não. O entregador estava usando máscara? Sim ou não? Faltou uma interrogação aqui. Perfeito. Fiz as minhas 2 questões. Tem um detalhe importante, é que talvez seja um pouco confuso a disposição aqui dessa página. Vocês podem, aqui em cima, no cabeçalho, tem alguns ícones. Ó, pesquisa de opinião, tem uns desenhos aqui, tem um desenho de um olho, tem uma engrenagem,
Vocês conseguem ver? Tem um retângulo enviar. Eu vou selecionar esse ícone que ele tem um desenho de um olho. Se você aproximar o ponteiro, vai aparecer visualizar. Mas o que que é isso? Vamos lá, eu vou clicar. Ele vai abrir uma nova guia. Eu estava nessa guia. Quando eu cliquei, ele abriu essa nova guia. Essa aqui vai ser exatamente a apresentação da pesquisa que vai aparecer para o meu cliente responder. E, aliás, aproveito para explicar a lista suspensa. Vejamos aqui a minha questão 2. O entregador estava usando máscara. Vai ter uma caixa. Eu vou dar um clique aqui nessa seta. E aqui dentro ele vai abrir uma caixa onde tem as opções que eu posso escolher. Sim ou não. Aí eu escolho sim. Vai ficar lá, sim. A diferença de múltipla escolha, aliás, é muito parecido, é só a disposição das respostas que é um pouco diferente, é só uma questão de estética, mas é parecido com múltipla escolha. Só que aqui ele vai mostrar só a opção que eu escolhi. Aqui eu poderia, selecionar aqui, ele apresenta todas as opções e marcadinho aqui de roxo a opção que eu escolhi. Perfeito? Alguma dúvida? Certo. Certo? Ótimo. Bom, isso aqui é só uma visualização. Só para mim ver como está ficando meu formulário. Como o meu cliente vai receber esse formulário. Eu posso fechar essa aba aqui. Ele vai fazer uma pergunta, porque eu fiz algumas alterações lá. Mas não é necessário. Você clica aqui no azul, sair, que não tem problema, porque aquilo lá é só uma visualização. Aqui tem um detalhe também importante. Vamos começar aqui pela questão 2. Tem uma parte aqui no canto que está dizendo obrigatória. Essa função ela está desligada. Se eu der um clique aqui, ó, o botão ele aciona, ele fica roxo. Mas o que significa isso? Significa que o meu cliente que receber esse formulário, ele vai ser obrigado a responder essa pergunta. Ele tem que responder. Senão, ele não consegue enviar depois para mim um formulário. Da mesma maneira, eu vou fazer para a questão 1. Aqui embaixo, aciono, obrigatória, e aí essas duas questões vão ser obrigatórias para o meu cliente que está recebendo o formulário. Agora, isso daí aparece muito quando a gente está preenchendo algum formulário com documento, alguma coisa, que tem alguns itens que se a gente não responder, a gente não consegue isso, concluir perfeito. o processo, né? Interessante. Isso. Tem o mesmo raciocínio. Enquanto você não... Ou, às vezes, se você coloca um dado errado também, ele reclama que um CPF digitado errado também, né? Nesses cadastros de internet. É isso mesmo. A lógica é a mesma. Vejamos, eu criei a primeira questão, a segunda. Eu vou parar por aqui, porque senão vou me estender muito. Agora, qual é a etapa que a gente tem que fazer? Vamos aqui no alto, onde tem esse desenho de uma engrenagem. Do lado da onde eu mostrei que dá para visualizar. Eu clico nessa engrenagem. Vai aparecer uma caixa de diálogo para mim, que tem 3 abas. Essa primeira aba é geral, tem uma outra aba que é apresentação, e tem uma terceira aba que é testes. Essa aba testes, eu já vou falar daqui um pouquinho sobre ela. Aqui, eu tenho algumas opções na aba geral. Por exemplo, coletar e-mails. O que significa isso? Se eu marcar isso aqui, o meu cliente que receber esse formulário, ele vai ser obrigado a colocar o e-mail dele. Tem uma outra opção aqui, é necessário fazer login. Isso aqui não precisa, porque ele exige que o e-mail seja vinculado à Universidade Federal, mas não precisa necessariamente para a gente trabalhar de ciência, sempre não precisa. Dessa opção aqui, limitar a uma resposta, se eu marcar, o que ele vai fazer? Ele apenas vai
permitir que eu responda esse formulário apenas uma vez, o que faz mais sentido. Eu respondo e depois eu não consigo mais responder. As minhas respostas vão para o e-mail de quem está produzindo esse relatório, esse questionário, essa pesquisa, e eu não posso fazer outro. Aqui tem uma opção de editar após envio, também não faz sentido, porque seria eu editar a minha resposta depois, uma vez que eu já tinha mandado, então também não faz sentido. Não precisamos nos importar com essa parte. Apresentação. Aqui, importante destacar essa parte aqui, que é embaralhar a ordem das perguntas. Se, por exemplo, eu mando para 10 clientes, para cada cliente, ele vai embaralhar a ordem das questões. A questão 1 para o cliente vai ser uma, para o outro cliente vai ser outra. Ele vai trocar as ordens só. Jefferson, acho que isso daí é para professor, que é para a primeira pergunta não ser igual a do outro aluno. Então, é perfeito para questões de prova, né? Você embaralha as ordens e perfeito. Tendo feito isso, eu vou salvar aqui no cantinho inferior direito, salvar. As alterações que eu fiz estão salvas agora. Olha, se eu quiser visualizar novamente como está ficando o meu formulário, eu vou lá no desenho do olho, perto. Vejam que mudou um pouco aqui. Está o título, pesquisa de opinião, serviço de entrega, está aqui asterisco obrigatório. E aqui tem um campo novo, que não tinha antes, um campo e-mail e um asterisco. Significa que é obrigatório. Então, o cliente, primeiramente, ele vai preencher o e-mail dele aqui, nesse campo. E aí, ele segue respondendo as questões. Eu vou fechar. Agora, beleza. Feito a minha pesquisa, agora eu vou enviar. Como é que eu faço isso? Aqui em cima, nós temos um retângulo roxo, escrito enviar. Vou clicar nele, ele vai abrir uma caixa de diálogo. Aqui está selecionado coletar e-mails, porque eu já tinha colocado lá para coletar um e-mail do cliente, quando ele for começar a preencher o formulário. Aqui nós temos algumas opções. Enviar via. Temos um desenho de uma cartinha que é enviar por e-mail. Ele está já selecionado nessa parte. Aqui, eu posso colocar o e-mail de quem eu quero que receba. Ou, por exemplo, nesse outro ícone à direita, ele vai me dar um link. Esse link, por exemplo, eu posso copiar, clicando aqui no canto inferior direito, ele vai copiar esse link. E aí, eu posso, por exemplo, a minha empresa tem uma loja, tem um site, aliás, desculpe, tem um site, eu posso acrescentar esse link lá, faço uma chamativa, pesquisa de opinião, esse link vai estar lá, todo cliente que estiver navegando pelo meu site, ele vai entrar nesse link, quando ele clicar nesse link, vai abrir esse formulário para ele, e aí eles vão respondendo. Então tem duas opções, ou você envia diretamente, ou você pode adicionar esse link em uma plataforma, em um site, a sua escolha. Eu vou enviar só para modo didático para o meu e-mail. Está aqui. Tem um assunto, que é o título da pesquisa. Beleza. Coloquei no e-mail. Eu vou clicar aqui embaixo em enviar. E-mail. Eu vou abrir aqui um e-mail.
Vamos ver se ele já chegou. Já chegou. Aqui, pesquisa de opinião. Porque foi eu mesmo que mandei. Aí ele vai aparecer assim. Este é um convite para você preencher o formulário. Título do formulário, pesquisa de opinião e visto de entrega. Tá bom, vou preencher o formulário. Clico lá. Aí ele vai me direcionar para a página do formulário. Pesquisa de opinião. Aí eu vou lá e vou avaliar a empresa. Na sua opinião, nosso serviço é lento. O entregador estava usando máscara? Não. Trágico essa empresa. Aí, vejamos. Eu clico aqui, respondidas as questões. Eu clico em enviar. Aí acontece um problema. Ele me deu um alerta aqui e tem uma exclamaçãozinha aqui. E está escrito, esta pergunta é obrigatória. Ou seja, é aquilo que eu já tinha falado para vocês anteriormente, do e-mail. O meu cliente que receber, ele é obrigado a digitar o e-mail dele. Faltou. Coloco meu e-mail, aí sim ele vai permitir que eu mande a minha pesquisa. Quer dizer, a minha resposta à pesquisa da empresa. Clico em enviar, aí ele emite uma notificação. Sua resposta foi registrada. Beleza, minha resposta foi para aquele que produziu esse formulário. Eu posso fechar aqui o meu e-mail também. Voltando aonde eu estava criando o meu formulário, percebam que... Oi? Deixa eu te fazer uma pergunta. Tudo bem, Pode. você enviou, a pessoa recebeu, respondeu, e aí como que eu vou ter resposta desse formulário? Ele vai voltar para o meu e-mail? Isso, é isso que eu vou mostrar agora. Ah, tá. Tá? Ó, eu voltando para onde eu estou criando o e-mail, o e-mail não, desculpe, o formulário. Percebam que aqui em cima tem uma aba perguntas e tem uma aba respostas. Vejam que a disposição da página ela muda. É que eu esqueci de falar antes. Isso aqui não estava, esse número 1. O que esse número 1 significa? Que é a sua pergunta que você falou agora. Que alguém respondeu ao meu formulário. Uma única pessoa. Como eu fiz um exemplo, eu mesmo respondi, só eu, então ele vai estar lá, indicando que uma pessoa respondeu. Eu entro nessa aba, clicando em cima, respostas, e aí ele vai me dar as informações que o cliente colocou. Primeiro, quem respondeu? Ele vai colocar Jefferson, aqui. volta aí que eu não entendi, não. Opa! Qual parte? Do Eu abri comecinho das lá o respostas. formulário. Dessa parte que eu perguntei agora. Ah, sim. Você perguntou como eu vou saber que as pessoas responderam o meu formulário, né? É isso? É. Isso. Ó, aqui tem um ícone número 1, certo? Então, mas aonde você está abrindo isso? Porque eu estou no formulário e não estou vendo. Você não tá vendo? Ah, é porque você chegou a criar e da mesma maneira que eu fiz? Criei, enviei Eu, e... eu tenho que responder lá, né? isso, tem que... Você enviou para o seu e-mail, né? Enviei para o meu e-mail. Isso, aí você tem... Respondi, mas não voltou nada para mim. Não voltou? Talvez não voltou ainda. Se der um atualizar na página... Porque vocês viram que eu fiz aqui e já apareceu. Mas qualquer coisa você me interrompe de novo, tá bom? Não, vai dar continuidade aí. Continuando,
esse ícone, ele não estava aqui, é que infelizmente eu não mostrei antes. Quando eu estava criando o formulário, não aparece nenhum número aqui. Esse número, todo número que aparecer aqui, significa que uma determinada quantidade de pessoas respondeu ao meu questionário. Eu entro nessa aba, e aqui ele vai me mostrar quem respondeu. Quem respondeu? Ele vai mostrar os e-mails. Só tem um e-mail aqui porque foi eu mandei para mim mesmo. Então, automaticamente, o Forms, ele cria gráficos em função das respostas. Olha só, em função da primeira questão, na sua opinião, nosso serviço ele já cria legendas. Como foi só apenas uma questão, uma única pessoa respondeu, vai dar 100%. Eu considerei lento, então 100% considerou lento. Na questão 2, também, como foi só uma pessoa que respondeu, ele já automaticamente cria esse gráfico e atribui legendas de acordo em função das respostas, o que é bastante útil, bem interessante. E nessas outras abas aqui, a aba pergunta, ele vai mostrar a pergunta, por exemplo, a questão 1, ele vai mostrar a questão 1 de todas as pessoas que enviaram. Aqui, ó, na sua opinião, o nosso serviço ele só vai mostrar essa questão de todo mundo. Aqui, novamente, como só eu enviei, vai estar aqui só, aqui embaixo vai estar uma resposta, porque apenas uma pessoa respondeu. Eu clico aqui e ele vai ter o e-mail de quem respondeu. Se eu quiser ver a questão 2, eu vou aqui em cima, onde tem 1 de 2. 2 é o total, porque eu criei um formulário de duas questões apenas. Se eu clicar aqui na seta, olha só, aparece para mim próxima pergunta. Eu clico, ele vai passar para a questão 2. E aí vai aparecer a questão 2 e o que cada pessoa respondeu só da questão 2. Se eu quiser ver o que um determinado cliente respondeu de forma individual, eu teria que ir na aba individual. Aí ele vai mostrar apenas as respostas de um único cliente. Olha só. No caso, eu mesmo, ele vai mostrar questão 1, o que eu respondi, e a questão 2, e o que eu respondi, de forma individual, só esse e-mail. Perfeito? Alguma dúvida? Estou indo muito rápido? Não, o meu não deu certo mesmo, não, mas depois eu vejo aqui, é a diferença do computador mesmo. Tá. Bom, eu fiz esse exemplo, que é um exemplo de pesquisa de opinião. Se alguém tiver mais alguma dúvida, por favor, pergunte. Eu vou fazer um novo exemplo de uma prova. Vou sair desse formulário. Eu vou criar um novo formulário. Seguindo aquele mesmo procedimento. É bem metódico essas criações de formulários. Então, eu vou criar uma suposta prova aqui, como exemplo. O título vai ser prova mesmo. Ele vai alterar aqui o título como prova. Descrição. Sei lá, geografia, vamos supor. Prova de geografia. Descrição é a matéria. Né? Vamos começar a criar, novamente, clicando a pergunta sem título, e aí eu vou criar a primeira questão da minha prova. Número 1. Vamos lá. Uma questãozinha bem simples. Qual
qual é a capital do Brasil? Novamente, eu vou escolher a opção de resposta múltipla escolha. Tá aqui, ela já vem selecionada. Aí eu vou colocando as opções. Vou colocar aqui São Paulo. Vamos por aqui Rio. Aí vou adicionar mais uma opção, que é a opção correta, né? Brasília. Eu quis colocar apenas 3 opções. Eu vou manter múltipla escolha. Eu vou fazer aquela opção de obrigar. Agora eu sou um professor, então eu estou fazendo uma prova de geografia. Eu obrigo ao meu aluno a responder essa pergunta. Eu vou fazer uma nova questão, novamente indo aqui nessa barra da direita, do primeiro ícone, que tem um sinal de mais. Clico, ele vai abrir um novo campo, e aí eu vou pôr aqui a minha questão 2. Que pode ser... uma questão fictícia: em qual continente está localizada a Espanha? Aí, aqui eu vou mudar a forma como o meu aluno vai responder essa questão. Eu vou naquela caixa, aqui do ladinho, clico, e aí eu vou escolher a opção resposta curta. Alguém abriu o áudio? Tem dúvida? Eu queria saber como, eu não consegui fazer essa segunda parte aí como você criou a pergunta. Ah, da pergunta. Você quer que eu mostre desde o começo? A primeira parte eu fiz, mas agora a segunda eu não, me perdi aqui. Qual parte? Você conseguiu fazer a questão 1. A questão em si, eu estou meio perdida aqui. Se der para dar uma repetidinha, por favor. Ah, sim, claro, cara. Sem problemas. Ó, eu dei um título à minha prova, que eu usei prova mesmo. Aqui na descrição, eu coloquei o tema da prova, que é geografia. Aí eu dou um clique nesse campo e perceba que o meu campo ele muda a disposição dele. E aqui é onde eu digitei a minha pergunta. E... Certo, entendi agora. Entendeu? Ah, Entendi. perfeito. Ok, muito bom. Jefferson, tem uma pergunta no chat também. A pessoa falou: repete como se inserir o e-mail embaixo do título. Inserir o e-mail embaixo do título. Eu acho que ele está perguntando na hora de preencher o formulário, seria? Aline, se você quiser perguntar, ativar o seu microfone para fazer a pergunta, pode ficar à vontade. É que era do formulário anterior, ele conseguiu logo ali embaixo, onde estava escrito o título do formulário ali, colocar o e-mail. Eu queria saber como que faz isso. Mas pode responder depois, eu acho que é mais fácil para todo mundo se ele continuar a ideia. Tudo bem? Bom. Tranquilo, pode continuar. Tá, então volto. Eu acabei voltando aqui. Perfeito. Eu estou na minha segunda questão. Aí eu selecionei a opção de resposta curta. O que isso significa? Que essa minha questão ela vai ser respondida de forma dissertativa. A pessoa que recebeu o aluno, ele vai escrever essa resposta.
Da mesma maneira, eu vou acionar a função obrigatória, para que essa questão seja de resposta obrigatória. Feito. Eu vou fazer 2 questões nessa prova também, para não me estender muito. Já estou quase estourando o tempo. Feitas as 2 questões, eu posso dar uma olhada lá no visualizar. Aí eu tenho uma ideia de como está ficando a minha prova. Talvez a sua dúvida do e-mail seja respondida. Eu não sei quem perguntou, porque eu não consigo ver. Talvez seja respondida agora, porque eu vou repetir o processo. Aí eu espero que consiga sanar a sua dúvida. Então, aqui é a disposição de como o aluno vai receber minha prova. Questão 1, questão 2. Aqui ele vai ter que digitar. E aqui ele seleciona. Posso fechar. O que eu vou fazer agora? Eu vou naquele ícone aqui em cima, com um desenho de uma engrenagem. Clico. Ele vai abrir aquela caixa de diálogo novamente. Eu posso selecionar, marcar essa opção de coletar e-mails, para que ele possa digitar o e-mail dele quando for responder a prova, para identificar, né? Identificação do aluno através do e-mail. Não precisa dessa opção. E aqui eu posso selecionar limitar a uma resposta, porque como é uma prova, é interessante ele responder apenas uma vez essa prova. E aqui também não é necessário, porque editar após envio não seria interessante para uma prova. Então a gente pode desconsiderar. Aqui a gente pode escolher embaralhar a ordem das perguntas. Isso aqui funciona perfeitamente no caso de provas. Uma pessoa chegou a comentar isso, então fica bem interessante. Aqui eu vou ter que utilizar essa aba testes, porque isso é um teste. Então clico. Percebam que está apagado aqui, porque ele não está ligado, não está acionado. Eu dou um clique aqui. E as opções agora estão disponíveis para utilizar. Aqui tem uma opção, liberar nota. Aqui está selecionado imediatamente após o envio, que significa o aluno respondeu a prova e a nota já sai na hora. É isso que eu vou fazer com vocês, aqui no exemplo. Aí tem outras opções aqui. As pessoas que responderem podem ver perguntas erradas, respostas corretas, valores. Valores é a nota, né? Porque seria interessante você saber quanto está valendo a questão que você está respondendo. Respostas corretas, caso você tenha errado, está lá um gabarito do que deveria ser a resposta, né? Resposta correta, propriamente dita. Está selecionado, vejam. Então, é só isso que eu tenho que fazer aqui e salvar. Agora, como é que eu vou atribuir nota? Nessa primeira questão, veja um campo, eu vou dar um clique, olha lá, ele vai alterar. Aqui embaixo, alguma coisa mudou aqui. Vejam só, respostas corretas, 0 pontos. Aqui é onde eu vou atribuir nota. Eu vou dar um clique. E aí, aqui, o campo mudou. Se você perceberem aqui em cima, onde tem essa marcação, está escrito, selecione as respostas corretas. Quer dizer, é o momento nesse momento que eu vou pôr a questão certa, né? Alternativa correta. Olha lá, eu seleciono, é Brasília, e eu vou atribuir uma nota. Aqui. Eu dou um clique, aqui, ó, à direita, opa, acabei escolhendo. Aqui onde tem pontos, é quanto está valendo essa questão. Eu vou dar um clique, e como são 2 questões, eu vou atribuir nota 5. Atribuir a questão correta, a opção correta, atribuir nota. Tá ok.
vou aqui no canto, onde está escrito concluído, aperto, concluído. Aqui já aparece 5 pontos, essa questão está valendo 5 pontos. Vamos para a segunda questão. Aqui é um pouquinho diferente. Ó, vai aparecer aquela informação, respostas corretas, 0 pontos. Eu vou dar um clique, ele vai mudar as informações no campo. Aqui vai estar escrito, liste as respostas corretas. Aqui você vai colocar o que você quer receber de resposta. Em qual continente está localizada a Espanha? Nesse campo aqui, ó, resposta correta, você dá um clique, e aqui você vai reescrever Europa, a sua resposta. Você pode marcar aqui, vejamos, marcar todas as outras respostas como incorretas. O que significa isso? Que se eu digitar algo totalmente aleatório, por exemplo, América, ele vai atribuir errado, porque está errado. E aqui, eu esqueci de atribuir nota, vou lá, aqui no cantinho direito, está aparecendo 0 pontos, porque eu não atribuí nota ainda, eu vou lá, coloco 5, então clique fora, ela está valendo agora 5 pontos. Tem um detalhe aqui também, que se você colocar, por exemplo, Europa, ele vai atribuir a nota exatamente como a resposta está. Se você colocar, se eu recebi essa prova e respondi, vamos supor que não tenha essa opção aqui, só esteja Europa com o E maiúsculo, né? Se eu escrever, quando eu receber Europa com E minúsculo, ele vai atribuir errado. Então tem que ter um pouco de cuidado aqui, no caso de prever algumas opções que o aluno pode escrever. Por exemplo, continente europeu, você pode atribuir outras respostas que você considera correta. Jefferson, mais uma cursista levantou a mão, a Flávia. Pode falar, Flávia, se você quiser. Pode falar. Ah, tá. Não, dá licença, Jefferson. É que, supondo que, por exemplo, colocou Europa. Por exemplo, que eu vou lá e digito, o aluno, né? Quem vai responder, por acaso, coloque, fica no continente da Europa. Então, não valida. Só valida Não, se for a palavra-chave. isso. É que assim, é um pouco, realmente um pouco chatinho. Você teria que prever, fica europeu. Você pode listar diversas opções de resposta. É porque, assim, em qual continente está localizada a Espanha? O aluno poderia simplesmente colocar, né, Europa, ou fazer uma resposta um pouco mais elaborada, fica no continente europeu, e aí cabe essa interpretação. Esse é um risco que tem nessa parte de questões escritas, que Entendi. Entendi. Foi claro? Sim, entendi. Tem que ser o chave, né? A palavra-chave. Então, E aí depende da pessoa que vai receber, como que ela vai interpretar, como correto ou incorreto, né? Isso, ó, por exemplo, fazendo aqui uma simulação, eu estou criando uma prova. Bom, vou colocar aqui, vou aceitar como correto Europa com E maiúsculo ou minúsculo. Eu estou prevendo o que o meu aluno pode colocar, né? Continente europeu com maiúscula ou minúscula, ou de repente ele coloca fica no continente europeu. Aí é assim que a gente vai preparando o que eu vou aceitar como questão correta. Feito isso,
Eu fiz a questão 1, questão 2, atribuir nota. Eu posso concluir. Obrigada. Eu fiz a minha prova, eu vou dar uma visualizada. Olha só como ela está ficando. Aqui é o espaço onde vai ter o e-mail, e tem um asterisco aqui. Por quê? Porque é obrigatório. O aluno vai ter que colocar o e-mail dele aqui. E essa é a questão 1, valendo 5 pontos, e a questão 2, valendo 5 pontos também. São 2 questões. Aí, eu vou fazer aquele mesmo procedimento. Eu vou fechar. Isso aqui eu posso fechar, é só visualização. Agora eu vou enviar. Feita a minha prova, eu vou enviar nesse retângulo roxo, escrito enviar. Vai abrir aquela caixa de diálogo. E aqui eu coloco, da mesma forma do primeiro formulário que eu fiz com vocês, eu coloco o e-mail da pessoa. Vou colocar o meu e-mail para mostrar para vocês como acontece. E aqui também tem um link, como eu mostrei anteriormente. Esse link você pode copiar. E, por exemplo, se você for um professor e tiver uma plataforma, por exemplo, o Classroom, você cola esse link lá. Você tem uma quantidade determinada ali de alunos na sua turma, e você posta isso lá. O aluno vai lá, onde você postou, prova geografia, prova P1. Aí você coloca lá o link, e todo mundo que clicar, ele vai abrir e vai responder ali mesmo. Ou você pode mandar por e-mail. Eu vou mandar aqui para mostrar para vocês. O assunto, novamente, prova. Aí eu vou enviar. Perfeito até aqui? Dúvidas? Eu vou abrir o meu e-mail. A prova que supostamente um professor mandou para mim está aqui. Agora eu sou o aluno. Abri o e-mail e aqui vai estar a prova para eu responder. Eu vou clicar no preencher formulário. Aqui está o título, que é a prova, e o tema, geografia. Eu dou um clique. A prova vai aparecer para mim. Aí, o e-mail eu vou ter que colocar. Aí eu vou responder a minha prova. Qual é a capital do Brasil? Em qual continente está localizada a Espanha? Europa. Questão escrita. Beleza, respondi minha questão. Tudo certo. Vou enviar. Aliás, eu vou errar de propósito. Vou colocar aqui São Paulo só para mostrar para vocês que ele mostra o que seria a resposta certa. Vou enviar. Prova, aí ele mostra novamente uma notificação aqui para mim, sua resposta foi registrada. E olha só, se eu voltar lá no meu e-mail e tentar responder de novo, ele vai mostrar para mim, você já respondeu, você só pode preencher este formulário uma vez. Tente entrar em contato com o proprietário, formulário, se achar que isso é um erro. Fecho. Porque assim, como eu coloquei aquela opção de responder apenas uma vez, então eu não consigo responder de novo. Voltando à aba onde ele me deu aquela notificação de que minha resposta foi registrada, aqui embaixo, como vocês podem ver, tem ver pontuação. É a minha nota. A minha nota já está aqui. Eu dou um clique, ele já vai mostrar para mim que eu errei a primeira questão, 0. Resposta correta. Brasília. E a segunda questão, eu acertei. Ele marcou aqui verdinho,
está correta, e a minha nota, que está aqui em cima. Total de pontos, 5 de 10. Ou seja, eu tirei 5 nessa prova. Agora, vamos sair do papel do aluno agora. Agora eu vou fazer o do professor. Olha só, aqui, como eu tinha mostrado anteriormente, na aba respostas, já tem um ícone aqui, uma numeração, número 1. Número 1 por quê? Porque teve uma resposta. Se eu tivesse mandado para 5 pessoas, e as 5 tivessem respondido a prova, teria aqui 5. Eu clico, e aqui ele vai me mostrar, ele vai criar para mim gráficos automaticamente, em função das questões. As questões mais marcadas, mais respondidas. Ele também vai mostrar a pergunta que estava errada, aqui, 0. Ele vai mostrar o e-mail de quem respondeu, no caso, eu, e a minha nota, 5. E quando aconteceu isso? Tem até o horário. E aí, ele faz também um gráfico de acordo, em função da minha resposta. No caso da questão escrita, ele não faz gráfico, porque como é um texto, então não tem como fazer o gráfico. E da mesma forma que eu apresentei para vocês aquelas abas pergunta, aqui, por exemplo, se eu enviei para 10 alunos, eu vou ver aqui apenas a questão 1 dos 10 alunos. Aqui, como para exemplo, só foi uma pessoa que respondeu, ele vai estar lá meu e-mail e a minha resposta, que, aliás, está errada. Se tivesse mais algumas pessoas, ele ia mostrar a questão 1 de todas essas pessoas que responderam a minha prova. Eu posso passar para a questão 2, aqui, onde ele está mostrando aqui 1 de 2. Aí eu passei aqui, ó, em qual continente está... Ele passou para a questão 2, então ele vai mostrar a resposta da questão 2 de todo mundo que respondeu a minha prova. E aqui, eu vejo quem respondeu. E você pode também analisar de forma individual. Aqui, ó, nessa aba, individual, ele vai mostrar a prova de cada aluno. Por exemplo, a minha prova aqui, ele vai mostrar a minha questão 1 e a minha questão 2. E as notas, né? 0, aqui eu acertei 5. E o e-mail de quem respondeu essa prova. Bom, para fechar, alguém tem mais... ficou claro? Alguma dúvida nesse final? Podem perguntar. Ótimo, perfeito, parabéns, Jefferson. Ah, tá. Só para finalizar, então, eu vou apresentar para vocês a atividade. Atividade extra que vocês irão realizar. Eu vou só falar um pouquinho delas rapidamente. Nosso grupo elaborou 2 questões que vocês vão produzir. Eu vou explicar um pouquinho sobre elas. Questão 1. Supondo que você seja um pesquisador e esteja empenhado em um trabalho sobre o perfil de consumidores, desenvolva um formulário, no estilo de uma enquete, que pergunte aos usuários questões simples sobre compras. Exemplo, quanto gasta ao ir ao mercado, com o que gasta mais o dinheiro. O formulário deve conter imagens nas questões. Não precisa necessariamente colocar imagem em todas as questões. Pelo menos em uma questão, ou 2, tudo bem. Dependendo da quantidade. Também não tem limite de quantidade de questões. Você pode fazer 2, pelo menos 2, 3. Não tem. Fica ao critério de vocês.
E só aprofundando um pouco mais, você pode, nessa questão 1, você pode criar, por exemplo, como eu fiz aqui, uma pesquisa de opinião sobre clientes. No caso relacionado a compras, você pode criar uma pergunta: quanto você gasta ao ir ao mercado? Né? Pergunta. Aí, as opções: R$50, né? Outra opção, 100, outra opção, 200. E aí você vai elaborando de acordo com o que você acha melhor. Nessa questão 2, vejamos, considerando que você seja um professor de história, prepare uma avaliação para a sua turma. Essa avaliação deve conter 4 questões, 3 de múltipla escolha e 1 escrita. A pontuação da avaliação fica ao seu critério. Assim, é mais para vocês praticarem mesmo o que eu expus aqui. O critério de avaliação, a prova não precisa valer 10, vocês podem fazer o valor da prova ser diferente, não tem problema, e é mais para vocês mesmo praticarem o que eu expus aqui, para vocês praticarem e sedimentar o conhecimento exposto aqui. Feito essas 2 questões, vocês vão enviar para o seguinte e-mail, que é esse e-mail que está aqui. Não sei se vocês conseguem ver. É o articulatecnologias@gmail.com. Então, vocês vão enviar esses 2 formulários para esse e-mail. A gente vai corrigir e vai dar uma resposta para vocês. Caso tenham dúvidas, podem perguntar. Eu me disponho aqui a colocar o meu celular também. E é isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, por favor, não espere para amanhã. Obrigado a todos pela atenção, primeiramente. Obrigado a todos. Espero que eu tenha ajudado a expor tudo que eu aprendi, porque eu também aprendi, né? Então, muito obrigado a todos e todas. Jefferson, foi muito bom. Bruno, tá aí? Débora? Jefferson, obrigado pela apresentação. Aqui também. De nada, professor. Pessoal, vocês gostaram? Eli, Mônica, Tereza. Sim. Parabéns, Jefferson. Obrigada. Sobreviventes aí, né? Foi um bocadinho mais. Obrigado a todos, né? Pessoal bacana, né? Foi um bocadinho mais. O pessoal estava falando no grupo, né? Que a gente demorou um bocadinho. E eu tô ouvindo minha voz. Peraí. Bom, a gente vai, né, Bruno? Epa, deixa eu dar aqui. É a outra Eliane Volpato, que está com o microfone aberto. Agora fechou. A gente vai pedir uma avaliação para vocês, né, do curso, até para vocês nos darem aí algumas orientações, né, Bruno, para a gente melhorar as próximas edições. E aí a gente vai avisando lá no e-mail e no WhatsApp, tá bom, Débora? Tá bom, Bruno? Combinado? Cursistas e Jefferson. Pode ser assim? Pode. Então, qual é a próxima parte? Parte 2. Quando vai acontecer? Então, a gente quer mais, gente. Ai, a Flávia animada, hein, Flávia? Para, gente. A gente adora essas coisas. Eu fiquei doida com essas coisas. Às vezes a gente está dirigindo e não conseguiu chegar. E a gente fica ali naquela vontade de chegar logo em casa, que às vezes no meio do caminho a gente não conseguiu entrar às 14. É uma loucura, mas a gente gama. Ai, maravilha. Obrigada pelo feedback, né, Bruna? A gente fica feliz, né, Débora? Renato, que está aí também. Uhum. Para o semestre que vem, a gente ainda não decidiu exatamente o que a gente vai, como é que a gente vai abordar, mas o nosso projeto continua assim para o semestre que vem
E a gente está pensando em formas de continuar melhorando. Então, por isso que a gente quer realmente esse feedback de vocês, do que vocês gostariam de ver, o que faltou nesse curso, o que poderia ser interessante para o futuro, para ajudar a gente a planejar a continuação. Oba! Combinado, então. Pessoal, combinado. Tem muita gente que já saiu, uma pena, e a gente não conseguiu, como ficou até 16h40. A gente hoje não consegue tirar uma foto assim com todo mundo, mas se vocês quiserem ligar aí a câmera... Olha, eu tenho muito a agradecer, viu? Hoje eu caí da reunião umas 2 vezes, já veio uma cursista, já me chamou no Zap, já me ajudou, né? Que linda! Flávia linda, vocês são maravilhosos, viu? Muitíssimo obrigada mesmo. Olha que eu tenho feito curso, viu? Eu estou na educação há 30 anos, mas eu posso colocar esse curso no top dos top. Muitíssimo obrigada, viu? Faço da Mônica as minhas palavras, gente. Vocês, assim, eu estava até pensando durante o processo da aula, que isso é uma aula, né? Sim. E a gente pensa assim, a gente está na educação, a gente é a professora, lida com os alunos, e numa hora pega a gente de calça curta, né? Como diria minha mãe, e os alunos nos ensinando agora. Olha só. São essenciais, viu? Até as palavrinhas. Você é um pouco mais didático. Isso é ótimo, a gente adora. Estão de parabéns. Eu só estou com um problema, por isso que eu levantei minha mão. Confesso, não fiz atividade, não tive condições. Eu quero saber, vou ter prazo um pouco maior? Gente, eu estou na direção sozinha, não façam isso comigo, não. Eu quero fazer. Flávia, a gente vai conversar aqui, né, Bruno? Pode ser, Bruno? A gente tentar até mesmo lá ver no CIEX, ver se a gente consegue, porque a gente tem um mês... Não, mas um mês é só para os palestrantes, acho que para os certificados pode ser depois, né, Bruno? Eu confesso que não sei, essa questão do prazo, se a gente consegue prorrogar. Não consigo te dar uma resposta agora não, Flávia. 30 dias eu sei que dá, mas mais que isso eu não sei. A gente vai conversar internamente e vamos conversando com vocês no grupo. Porque a ideia não é o certificado, a ideia é vocês aprenderem. Então, vocês fazerem as tarefas. Inclusive, tem gente fazendo a fase 1. A Débora me falou que tem gente fazendo a fase 1 ainda, que está lá no Facebook, que são aquelas outras atividades. Então, a gente vai conversar aqui, a equipe pedagógica, e aí a gente entra em contato. O meu interesse é o exercício, não é nem a questão do certificado, é porque realmente o exercício é que vai fazer fixar, né? Exatamente o que vocês passaram para a gente. Então, esse é o meu interesse. E a gente tem que dar o feedback, né? Então, ver se os alunos da Unifesp também conseguem, porque também o curso está fechando, a Unifesp também vai encerrar daqui a pouquinho. Fechar a pasta verde, e eles também vão de férias. Né, Jefferson? Ainda bem, né? De férias. Férias, então, por favor. Férias. Oi? Férias, por favor. Né? Precisa, né? Então, pronto, queridos. Agradecemos aí imensamente, tá bom? E a gente vai aí interagindo no WhatsApp, no e-mail. Obrigada aí a toda a gente. Eu printei aí uma tela. Tá bom? Obrigada. Bruno, obrigada, viu? Obrigada, Débora. Tchau, Valeu, tchau. abraço, pessoal. Tchau. Abraço, obrigada. Tchau. Vou ficar fazendo exercício aí, vou ficar mandando no e-mail, hein? Pode.